Fala galerinha, aqui é a Mayra. E aqui é o Diego. E hoje nós iremos falar sobre Stranger Things. Roda a vinheta. Bom galera, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma série que está fazendo muito sucesso aí nos últimos dias, que é Stranger Things, ou Coisas Estranhas em português. E na verdade, nesse vídeo nós estaremos falando sobre várias referências que você encontra quando você assiste os oito episódios dessa primeira temporada, tá? Mas se você tá no mundo da lua, né, não conseguiu acompanhar a série ainda, a gente vai fazer primeiramente um pequeno resuminho para depois entrar nas referências. Bom galera, vamos lá então. Para começar, vamos entender um pouco mais sobre a série. Essa série é uma série original da Netflix, né? Ela foi criada aí pelos irmãos Duffer, né? São irmãos gêmeos aí. Eles acabaram criando a ideia da série. Ela é uma série que ela traz aí uma história nos anos 80, né? Na cidade de Hawkins. É uma cidade pequena de interior, né? Então você sabe como que é. Ela traz muito aí uma lembrança assim dos filmes que a gente via na sessão da tarde quando era criança, aí, a amizade assim da molecada enfrentando perigos. Ela traz bastante essa história pra gente. Como que é a série? A série, ela conta uma história que traz um pouco de ficção científica, né? Você tem o Will. Esse menino ele já some direto no primeiro episódio, tá? Acontece um acidente lá na estação do governo lá. Segundo a série, ela é uma estação de energia, né, para todos os moradores da cidade. Aquilo é uma estação de energia, mas na realidade ela é uma base do governo. Eles estão fazendo algumas experiências estranhas lá. E acontece um acidente, foge uma menina e foge uma criatura. E o Will, ele tá com os amigos dele, já isso logo no primeiro episódio. Quando ele tá voltando para casa, essa criatura pega ele e ele some. E aí a história se passa, né, eles tentando encontrar o Will, né, os amigos dele, a família dele, o delegado, a polícia e tal, querendo encontrar o Will. E acontecem algumas coisas estranhas, né? Porque essa criatura ela não matou o Will, mas ela carregou o Will para uma outra dimensão, que eles chamam de mundo invertido na série. E a história vai correr aí por parte disso, né? Os acontecimentos correm aí com esse fato. Bom, então, isso era só para dar uma resumida na série, né? Eu fiz um post no nosso blog, tá? Eu vou deixar aqui o link para vocês. Quem quiser ver com mais detalhes aí o post sobre a série, pode clicar aqui no link, tá? Vocês vão encontrar um pouco mais detalhado, beleza? Agora vamos seguir aí com o nosso vídeo. Bom pessoal, só mais um detalhe. Para quem ainda não assistiu a série ela tá completa na Netflix. Netflix paga nós, né? Pelo merchan. E quem quiser acompanhar a série tá completa lá no Netflix. E assim, uma coisa que eu achei bem interessante do Stranger Things é que ele tem apenas 8 episódios, tá? Então, a gente tá acostumado com séries de 10, 15, 20, 22 episódios e o Stranger Things só tem 8. E às vezes você pode estar falando, 8 episódios só, que droga. Mas não, gente, é porque eles não ficam enrolando igual a maioria das séries. A maioria das séries fica, nossa, demora a acontecer alguma coisa importante. E lá não, nessa série não fica com enrolação, já acontece o que tem que acontecer. Isso foi bem interessante, tá? Bom, então vamos entrar agora na parte das referências que nós podemos encontrar durante esses 8 episódios aí da série, tá? Essas referências são referências que eu e o Diego conseguimos encontrar, tá? Mas se vocês, por acaso, assistindo a série, tiver visto alguma outra referência, vocês podem comentar aqui embaixo também, tá? Então vamos lá, para a primeira referência. Bom, a primeira referência é que no filme ET, cresce uma grande amizade, né, entre o garoto e o ET. O garoto protege o ET, leva ele para casa e os dois fazem uma grande amizade, um grande companheirismo. E na série também, assim quando eles encontram a 11, eles acabam ficando muito amigos dela, né? Principalmente o Mike, né? O Mike leva ela para casa, ele acolhe ela, acaba levando ela pro porão, né, da casa, e lá ele monta uma cabaninha, esconde ela e acaba ficando muito amigo dela. E isso também é bem parecido aí com o filme ET. Outra referência aí que a gente viu no filme ET
é aquela cena engraçada, né? Que o ET ele aparece com uma roupinha, né? Caracterizado de garota. Um vestidinho, uma peruca loira e um chapéuzinho. Na série acontece a mesma coisa, quando os meninos vão levar a 11 lá na escola para mexer na estação de rádio do professor, eles têm que meio que disfarçar ela, né? Porque ela tem o cabelo raspado e tal, e ia chamar muita atenção. Então eles pegam lá um vestido da irmã do Mike, da Nancy, e uma peruquinha, colocam nela e fica muito parecido com essa cena. Bom, a próxima referência que nós podemos observar aí na série é uma parte em que eles estão fugindo, né? O pessoal lá da estação dos Estados Unidos, lá de testes, eles estão perseguindo eles, né, para capturar a 11, e daí todos eles acabam pegando a bicicleta e começam a fugir. E daí nessa parte, nessa perseguição, ela se assemelha muito com uma parte do filme ET, que o garoto também está fugindo de bicicleta junto com o ET, e daí no filme ET eles voam, né? A bicicleta vai subindo e eles acabam voando nessa parte. E quando apareceu essa cena na série, quando eles estavam fugindo de bicicleta, a gente até pensou, né, que ia acontecer a mesma coisa, que as bicicletas iam voar, né, pelo poder da 11. Mas não, ao invés disso, a 11 usou o poder dela de telepatia para erguer uma van que estava vindo na direção deles, tá? Então é bem parecida essa cena da série com o filme ET. Bom, outro filme aí que fez muito sucesso aí nos anos 80, que me lembrou um pouco a série, foi o filme Alien, né? Tem uma cena clássica lá do filme Alien, que a criatura, ela tá quase na cara da Ellen, né? E aquela baba escorrendo para atacar ela e acaba depois indo embora, né? E na série, nós temos uma cena muito parecida na casa dos Byers, lá no finalzinho, quando a criatura aparece e o Jonathan tá caído no chão e o Demogorgon tá com a cara em cima dele, assim, ele abre aquela boca e começa a escorrer baba e cair em cima dele. Ele quase, né, foi atacado naquele momento, e aquela cena dele babando é muito, muito parecida. Bom, outra cena que nós observamos na série, que tem semelhança com o filme Alien, é a parte que logo no final, quando a Joyce e o delegado encontram o Will, né, preso, né, na verdade ele está praticamente morto, né, ele está bem debilitado, e dentro dele, dentro da boca dele, tem como se fosse não sei explicar, como se fosse uma língua, alguma coisa assim dentro da boca dele, tá? E no filme Alien também existe essa parte, porque o Alien, ele usa, né, as pessoas que ele pega como incubadora, né, pra dentro das pessoas formar outros aliens, né? E na série também é a mesma coisa, né? A gente ainda não sabe, né, se dentro do Will foi gerado alguma outra coisa, né? Apesar da cena no final a gente vê que o Will, ele não tá bem, né? Que ele ainda tem algumas lembranças, né? Alguns flashbacks do que aconteceu com ele lá no mundo invertido, e ele acaba cuspindo umas lesmas, né? Uns bichos estranhos, né? E daí ficou a pergunta, né, para a próxima temporada, se o que aconteceu com ele de verdade, né? Será que isso influenciou? Será que depois dessa cena que nós vimos as lesminhas saindo dentro dele vai ter outro predador, outro Demogorgon? Bom, uma coisa que me lembrou bastante, né, é o fato, né, do predador do filme, ele é um caçador nato. O cara manja mesmo de caçar, ele foi feito para caçar. E a criatura da série, né, o Demogorgon também, ele é um caçador nato. Ele consegue encontrar suas vítimas aí com facilidade. Uma coisa assim que eu achei interessante é aquela boquinha dele, né? No filme do Predador, vocês lembram que quando ele vai atacar alguém, ele abre aquela boca dele estranha assim, e o Demogorgon, ele abre logo a cara inteira, né? Parece uma flor, assim, e é bem parecido, né? É uma referência que a gente viu nessa parte. Bom, outra referência que nós encontramos na série seria de um filme que se chama Conta Comigo, tá? Esse filme passava sempre aí na sessão da tarde, e nesse filme nós podemos observar as aventuras, né, de alguns amigos, né, que estão começando a entrar nessa fase, né, de criança, adolescente, enfrentando os primeiros problemas, enfrentando algumas aventuras. E nesse filme Conta Comigo existe uma cena que mostra os amigos andando na trilha do trem, né? E na série também existe uma cena, né, na verdade algumas cenas, que aparece também os amigos caminhando por essa linha do trem, né, que também a gente pode comparar, bem parecido com esse filme. Outro filme, galerinha, que sempre estava na sessão da tarde aí também é Os Goonies. Também
São vários garotos, eles têm uma amizade aí muito forte, que lembra bastante a amizade do pessoal da série, né, dos meninos da série. E eles saem fazer algumas aventuras, né? Eles têm a ideia lá de buscar um tesouro e tal, e nessas aventuras eles vão enfrentando vários problemas, né, como na série. Uma cena também que eu achei interessante a gente lembrar aqui, é uma cena que eles vão num lugar lá, chega lá, eles pensam seu restaurante, não é um restaurante, é lá uma senhora aí meio mafiosa, né? E eles pedem uma água, até que ela cede. Aí o Bocão, como falava muito, já começa a pedir umas coisas a mais. Então essa velhinha pega ele pelo pescoço e ameaça ele com canivete. Na série nós temos uma cena parecida com essa, na que o Dustin, né? Ele é ameaçado com canivete por um daqueles menininhos lá, os trogloditas da série. Ainda bem que a 11 aparece para salvar eles. Bom, pessoal, agora vamos falar aí sobre outra referência que nós encontramos na série. Essa referência seria do filme Tubarão. Numa parte da série, quando a Nancy e o Jonathan estão querendo achar alguma forma, né, de derrotar o Demogorgon, o que eles fazem? A Nancy, ela acaba lembrando que o tubarão, ele consegue sentir o cheiro de sangue muito longe, né? Assim como o Demogorgon. Ele também consegue encontrar as vítimas dele por causa do cheiro de sangue. E a Nancy, ela menciona isso na série, tá? Existe também na série uma cena onde a Bárbara, amiga da Nancy, está sentada na piscina e ela tinha cortado o dedo. E nessa parte ela acaba derrubando algumas gotinhas de sangue na piscina. E é através disso que o Demogorgon chega até ela e acaba raptando. Isso é bem semelhante com algumas cenas que nós vemos no filme Tubarão. Só faltou aquela musiquinha, né, pra completar. Bom, galerinha, outra coisa que a gente achou aí bem parecido, né, é o delegado, né, o Hopper. Ele lembra muito, né, pelo fato de ser uma cidadezinha de interior, lembra muito o chefe de polícia do filme Tubarão. Era uma ilha, né, bem afastada do mundo, uma ilha, o pessoal visitava como ponto turístico. E a polícia era bem pequena, como a da série, e esse chefe de polícia, ele decide ir caçar o tubarão, né, sozinho. Ele vê com algum pesquisador lá, um biólogo marinho que tem umas informações, ele estuda um pouco sobre o tubarão e decide caçar a fera sozinho, tá? Ele lembra bastante o delegado Hopper, né? É aquele cara durão, né? Aquele cara machão assim e tal. E acaba tentando, mesmo assim, sendo bem esperto, fazendo pesquisa e correndo atrás. Então eu achei uma semelhança grande entre os dois. Bom, outra coisa que a gente repara também é uma cena que o Jonathan tá falando com a Joyce lá no quarto do Will. Ela tá chorando e tal. Ele tá falando com ela porque até então ele acha que ela tá imaginando um pouco as coisas, tenta acalmar ela. E depois dessa conversa, quando ele sai do quarto e sai o zoom, a gente percebe o pôster, né, do filme Tubarão na parede do quarto. Bom, pessoal, agora outra referência que nós observamos aí na série seria a do filme Meu Primeiro Amor. No filme Meu Primeiro Amor, conta a história, né, de dois amigos que vão se conhecendo, que vão passando por algumas aventuras juntos e eles acabam se apaixonando, né, como o primeiro amor dos dois. E na série nós podemos observar também que conforme o Mike ele vai enfrentando vários problemas, várias situações com a 11, ele também vai começando a crescer dentro dele um sentimento, né, um sentimento que não é mais só amizade, e sim o primeiro amor entre os dois. E também, pessoal, tanto no filme quanto na série, existe aquela cena clássica, né, do primeiro beijo. Nós podemos ver no filme O Primeiro Amor e também na série, né? Logo no primeiro, o Mike tenta dar um beijinho nela e ele acaba sendo interrompido pelo Dustin, e depois no final, enfim, ele consegue dar um beijinho nela. Vocês vão lembrar também que no filme Meu Primeiro Amor, o garotinho, né, o Thomas J, ele tinha alergia de abelha. E a Veida, que é a menininha do filme, ela perde um anel perto da colmeia no dia que eles vão lá mexer com as abelhas. Ele decide sozinho voltar lá. Ele volta lá e pega o anel, e nessa cena as abelhas pegam ele, tá? Então no filme aí ele morre, tem o velório dele e tal, ela chora lá no caixão dele, fala que ele precisava dos óculos dele ali e tal. E a gente viu que na série, no final, a 11 ela vai e destrói o Demogorgon e ela desaparece. A gente não sabe se ela morreu, se ela não morreu, mas isso me lembrou bastante também o final do Meu Primeiro Amor. Bom, então vamos falar sobre outra referência que nós encontramos na série, que seria a do filme Star Wars.
Bom, na série nós podemos ver que os meninos eles têm algumas action figures do Mestre Yoda. E também nós podemos ver que tem uma parte que os meninos estão lá, né, conversando no porão, e daí tem uma nave, né, tem a Millennium Falcon. E daí o Dustin ele pede, né, pra 11 levitar a Millennium Falcon, só que ela fica bem envergonhada e acaba não fazendo. Mas depois que os meninos saem, vão pra escola, vão fazer outras coisas, ela pega a Millennium Falcon e começa a levitar, que é uma cena bem interessante. Outro clássico que nós temos aí nas nossas referências é o filme chamado Evil Dead. Ele teve a tradução aqui no Brasil para Uma Noite Alucinante. Teve até vários filmes na sequência, tá? Nessa cena tem o Jonathan tá lá no quarto dele, ele discute com o pai dele, né? Que o pai dele aparece na casa dele querendo ajudar, e ele acha meio suspeito. E nisso ele vai bravo pro quarto dele, o pai dele acompanha ele, eles começam a conversar, o pai dele dá ali uma bronquinha nele. E antes do pai dele sair do quarto, ele vê o pôster na parede, ele aponta para o pôster e fala pra ele tirar aquele pôster que era inapropriado. Bom, outra referência que nós encontramos na série seria de um filme chamado O Enigma de Outro Mundo, que também fala sobre alienígenas. E nós conseguimos ver em algumas cenas da série que existe um quadro na casa do Mike que é sobre esse filme, O Enigma de Outro Mundo. Galerinha, outra referência que a gente encontra aí é dos livros, né, Senhor dos Anéis e O Hobbit. Tem aquela cena que o delegado Hopper ele vai na escola falar com os meninos por causa do desaparecimento do Will, e eles acabam citando que o Will ele pega o caminho pela Floresta das Trevas, né, para ir embora para casa dele. Aí ele, né, opa, calma aí, Floresta das Trevas, que negócio é esse? Aí eles falam, não, é só o nome, o lugar existe, mas o nome a gente tirou dos livros do Senhor dos Anéis. Aí existe uma pequena discussão entre o Lucas e o Dustin. Pô, Senhor dos Anéis, outro, não, é o Hobbit. Ah, então deixa pra lá. Eles têm uma pequena discussão nesse tempo e é aí que citam esses dois livros. Bom, outra referência, essa referência na verdade nós vemos desde o primeiro até o último episódio, que seria do famoso jogo Dungeons and Dragons, tá? Logo no primeiro episódio nós vemos os meninos fazendo uma campanha, né, aí, né, de várias e várias horas que eles ficaram lá no porão da casa do Mike jogando, tá? E é muito legal, né, fazer essa referência aos jogos RPG que hoje em dia são tão famosos, né? A gente vê essa origem, né, lá no passado como começou nos jogos de tabuleiro. Outra referência que nós temos aí são as HQs. Logo no primeiro episódio, assim que os meninos estão indo embora da casa do Mike, o Lucas, ele como mora mais perto, chega na casa dele. Sobra o Dustin e o Will. Isso antes já do menino desaparecer. Então eles decidem apostar uma corrida até a casa do Dustin, que era a mais próxima. Quem ganhasse podia pegar qualquer HQ do outro. Então o Will, que foi esperto, saiu correndo na frente com a bicicleta e ganhou, né? E ele pede aí pro Dustin a HQ do X-Men 134, tá? Essa referência é muito interessante porque essa HQ que eu citei aqui, ela fala da Fênix, né? Que a Jean Grey se transformou na Fênix e ela tá ali descobrindo os poderes novos dela. Isso é uma grande referência para 11 também, né? Que acabou de escapar de lá e tá descobrindo seus poderes. Além da referência à HQ da Marvel que eu citei com os X-Men, nós temos a referência a DC, através do Lanterna Verde. Tem a cena que os meninos estão discutindo para querer chegar a uma conclusão. Será que a 11 ela recebeu esses poderes como Lanterna Verde, depois de grande, ou será que ela nasceu com eles como os X-Men? Bom, pessoal, outra referência que nós encontramos aí na série seria de um desenho muito famoso aí nos anos 80 e 90, que é o He-Man. Tem uma cena que a 11 ela tá lá no porão, né, os meninos saem pra escola, ela acaba ligando a televisão e nessa que ela liga a televisão ela vai mudando de canal e ela para no desenho do He-Man, ele fica interessado no desenho. Galera, outra referência aí, até bem estranha, né, é aquele tabuleiro Ouija, né, que a mãe do Will, quando ele começa a se comunicar com ela através das luzes, ela quer uma informação um pouco mais concreta, então ela pinta lá na parede as letras e vão acendendo as luzinhas de cada letra, igual, né, o tabuleiro era movido pelos espíritos em vários filmes de terror para formar palavras. Bom, pessoal, vocês viram que essas referências que nós falamos aí são dos anos 80, né? Então é filme dos anos 80, livro dos anos 80, HQs tal. E a gente acabou vendo isso aqui nos anos 90, né? Por quê? No Brasil as coisas demoram um pouco mais para chegar. Então esses filmes que foram lançados lá nos anos 80, a gente acabou assistindo aqui na nossa infância nos anos 90, né? Pessoal, porque nessa época, se vocês
pararem pra pensar, não tinha internet. Hoje em dia sai um filme lá nos Estados Unidos, ou a gente acaba assistindo no Brasil por causa da internet. Mas antes não tinha isso, a gente tinha que esperar sair pra nem DVD, né? Era VHS. Então a gente tinha que esperar sair pra VHS, alugar lá nas locadoras, ou então esperar pra assistir na sessão da tarde, né? Quem não lembra da sessão da tarde, que até hoje, né, passa muito filme dos anos 80 e 90. Então, é bem interessante você ver essas referências dos filmes, dos livros, das HQs aí dos anos 80 e 90. Bom, pessoal, essas são as referências que nós encontramos aí no decorrer da série. A série é muito boa, pessoal. Se você ainda não assistiu, nós super indicamos essa série, tá? Dá pra você assistir rapidinho. Nós, particularmente, assistimos em apenas 2 dias, tá? E é uma série que você pode assistir com a família inteira. Não é aquela série que você fica meio assim, né? De aparecer alguma cena imprópria. É uma série bem pra família. Você pode assistir com criança, com adolescente, que não vai ter nenhum problema. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, pessoal, por favor, não esquece de clicar aqui embaixo no gostei. Comenta se você já assistiu a série, o que você achou, se você encontrou outras referências, tá? Também não esqueçam, pessoal, de acompanhar o nosso blog. Diariamente nós postamos várias informações sobre jogos, sobre séries, enfim. Todo dia praticamente nós colocamos alguma postagem lá no blog. Também curte lá a nossa página no Facebook, se inscreva no nosso canal e é isso, gente. Falou!